Bruno, olhando agora para a situação japonesa, em pouco mais de uma semana, e estamos a falar de números difíceis de contabilizar, o Banco Central do Japão já injetou mais de PIB e meio português, é qualquer coisa, para tentar, de certa forma, aliviar as pressões dos mercados também. Sim, é uma das medidas que está ao alcance do Banco do Japão para tentar inverter de alguma maneira esta situação que se traduzia, digamos assim, num ligeiro pânico de venda de ativos com receio que a situação se pudesse agudizar. Daí que, enfim, o Banco do Japão tentasse intervir. Neste momento, em termos daquilo que é o custo esperado de reconstrução e de financiamento, é uma das questões a médio prazo que será também das mais determinantes para aferir do potencial desta situação em termos de investimento para o Japão. Vários analistas estimam que o valor possa andar à volta dos 7,7 trilhões de ienes nos próximos 3 anos. No entanto, este não é um valor propriamente exato. Ainda assim, eles estão a falar já, pelo menos de certeza, de 3 trilhões de ienes no próximo ano e depois no resto para 2013. Portanto, estamos a falar aqui num horizonte temporal a 2, 3 anos. Isto é um valor particularmente importante porque, por exemplo, 3 trilhões de ienes é quase equivalente a 50% do PIB japonês. E será particularmente mais importante se nós olharmos, por exemplo, para os valores e para o perigo que isto eventualmente também pode representar a longo prazo, que é, portanto, isto já equivale, em termos de endividamento externo líquido do Japão, poderá equivaler, se estes valores se confirmarem, a um valor próximo dos 200% do PIB, portanto, do peso da dívida no PIB. E importa falar que o Japão é também um país cujo principal problema é precisamente esse peso da dívida. Exatamente. Não obstante o facto de ser um país que, historicamente, tem demonstrado uma forte capacidade de se reconstruir e de ultrapassar estes momentos difíceis. Por outro lado, também a sua população tem ainda assim índices de poupança consideravelmente superiores, por exemplo, à média dos países periféricos europeus. E, portanto, tem uma outra capacidade para lidar com este tipo de situações. Ainda assim, não deixa de ser preocupante, porque começa a atingir níveis que se consideram, para um país que tem alguma dependência externa, em termos de financiamento, bastante elevados e bastante preocupantes. E, portanto, é um perigo, deste ponto de vista, que o país depois possa ter que fazer um cenário inverso, digamos, depois de ultrapassar esta crise, daqui a 4 ou 5 anos, que é de tentar reduzir estes níveis de endividamento, estes níveis de alavancagem, e depois ter que passar por um processo de deflação que já sabemos que na história do Japão Também tem já é um tido. problema crónico. Exatamente, é um problema crónico. Daí que as declarações do Warren Buffett sejam particularmente importantes, mais ainda, se calhar, do que a intervenção do Banco do Japão, porque, dada a importância que ele tem nos mercados financeiros, este tipo de declarações acabam por ser uma ajuda externa, só Exatamente, por ele si vem mesmo. dizer, e só para recordar os telespectadores, que se tivesse ações japonesas nesta altura, se tivesse investimentos, não iria tentar vendê-los, não se iria tentar livrar deles, ficaria com eles porque vão certamente, e estas são as palavras de Warren Buffett, vão rentabilizar ao longo deste ano ou nos próximos anos, naturalmente, em função também do período temporal da reconstrução do país. É um sinal de Exatamente. confiança também, é uma ajuda forte para o país. É de facto uma ajuda extremamente relevante, visto que vem enfim, do líder de algumas das principais holdings financeiras que detêm também participações no país, que neste momento não consigo quantificar na totalidade nem dizer de quais são todas elas, mas tem várias participações em vários setores, direto ou indiretamente também no Japão, e portanto é obviamente um dos interessados. E portanto de referir que para além destes aspectos, que é importante que depois também dos restantes países que contribuem de alguma maneira para um relacionamento económico com o Japão, que tenham alguma recuperação. Por exemplo, nos Estados Unidos, o número de percentagens de pequenas e médias empresas que estão a começar a criar postos de trabalho está a inverter o ciclo que tinha sido verificado em 2007, 2008, onde chegámos a atingir valores na ordem dos menos 5% de percentagem de pequenas e médias empresas que estavam a criar postos de trabalho, ou seja, estavam a destruir postos de trabalho, e neste momento já há uma forte recuperação para níveis entre os 5% e os 8% de pequenas e médias empresas em termos percentuais que estão a criar postos de trabalho. E isto será também importante, porque se o restante, se a economia mundial demonstrar, portanto, que estas tendências de recuperação são para ficar e são para ser alicerçadas, tendendo também a diminuir esta preocupação, digamos assim, que existe
relacionada com a situação específica do Japão, que ainda assim não deixa de ter efeitos mundiais e bastante preocupantes, principalmente se olharmos para os valores do endividamento externo do país. Ainda assim, olhando para outras consequências desta catástrofe que atingiu o país, por exemplo, alguns gigantes, desde os produtores automóveis, como é o caso da Toyota, a Sony também a anunciar que tem 5 fábricas paradas e, estando paradas, poderão estar, não é apenas o dinheiro que está parado, podem criar-se também prejuízos. É também um fator extra que dificulta esta tarefa difícil de reconstrução, de, no fundo, voltar o país a entrar nos eixos e voltar àquele que é o andamento normal da terceira maior economia do mundo. Sim, as empresas com uma forte componente exportadora e que já chegam enfim, a dominar em termos de cota de mercado, como é o caso da Toyota e como são o caso de outras empresas japonesas, têm de facto esta grande dificuldade neste momento de conseguir responder a esta retoma económica. Não obstante o facto de, no curto prazo, mais do que provavelmente, muitos dos contratos já estão assegurados, não é? E desse ponto de vista, o risco financeiro será tanto maior quanto mais esta situação se prolongar no tempo. Portanto, digamos que se ultrapassar, enfim, este trimestre, se formos muito para além de março, será provável que, em termos de encomendas à indústria, isto tenha algum impacto em termos dos dados macroeconómicos do Japão e também em termos de volumes de exportações no comércio internacional.